E aí pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de função do primeiro grau, resolvendo agora alguns exercícios sobre essa matéria, função do primeiro grau, também chamada de função afim. Pessoal, é o seguinte, eu acho muito importante a gente resolver exercícios após vermos a parte teórica, tá? Então, depois a gente vê a parte teórica, a gente vem aqui, resolve exercícios, a gente revê propriedades e operações bem importantes em relação ao conteúdo estudado lá na teoria. Beleza? Pessoal, vem comigo aqui, Vamos começar, olha só. Exercícios de função do primeiro grau. Pessoal, eu estou colocando aqui, parte 2, porque a parte 1 a gente já viu, já está postada a aula lá, né? Então, olha só, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Construa num sistema de eixos ortogonais, tá? Eixos ortogonais está se referindo aqui ao plano cartesiano. O gráfico das seguintes funções. A primeira função apresentada aqui, é essa daqui, f de x é igual a 2x mais o 3, tá? Bom, uma maneira de resolver isso daqui é da seguinte maneira. A gente lembrar que o formato aqui da função é esse aqui, possui dois termos, tá? Esses dois termos têm esses dois números aqui, que são muito importantes, tá? Como a gente viu lá na teoria, esse número 2, ou seja, o número que multiplica a nossa variável x, ele é chamado de coeficiente angular. Enquanto o número 3 aqui, é o coeficiente linear. Pessoal, vamos lembrar aqui, o coeficiente angular está diretamente relacionado com a inclinação lá do gráfico. Se aquele valor, como acontece ali, for positivo, nós temos o número 2 positivo. Se o coeficiente angular é um valor positivo, a reta é crescente. Se o coeficiente angular, por outro lado, for um valor negativo, então nós temos uma reta decrescente. Beleza? Então, coeficiente angular diretamente relacionado com a inclinação da reta. Agora, em relação ali ao coeficiente linear, aquele valor ali, no caso, a gente tem o valor 3. O coeficiente linear igual a 3 significa o seguinte, que essa reta vai cruzar o eixo y exatamente no valor número 3, ok? Então, esse valor aqui do coeficiente linear, ele informa exatamente onde corta o eixo, vamos colocar aqui, eixo y. Então, a gente está vendo aqui, que o coeficiente linear, ele vale 3 positivo, ou seja, está cortando o eixo y que está aqui, ou seja, o eixo das ordenadas, né? Exatamente lá no y igual a 3. Então, a gente sabe que o gráfico está passando aqui no y igual a 3. Aí é o seguinte, né, pessoal? O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. A gente já tem um ponto ali por onde a reta passa. Como o gráfico é uma reta, basta determinarmos um outro ponto. Porque quando nós tivermos dois pontos, só passar a linha reta e a gente tem o gráfico determinado, beleza? Vamos atrás do outro ponto aqui, olha só. Uma maneira, gente, é fazer o seguinte, sugerir um valor para x e descobrirmos, então, o valor do y correspondente, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, um valor de x igual a menos 2. Tá? Então, por exemplo, x igual a menos 2, vamos na função, então, vamos fazer, então, f de menos 2, o resultado será 2 vezes o x, que é o menos 2, poderia fazer de cabeça a questão, tá, gente? 2 vezes o menos 2, e ainda temos o mais 3, ok? Calculando aqui, f de menos 2 será, então, 2 vezes o menos 2, que dá menos 4, menos o 4 com mais 3, isso aqui será menos 1. Ou seja, o y, para quando o x é menos 2, o y é menos o 1. Pessoal, é importante ressaltar o seguinte, aquele menos 1 é a imagem da função quando o x vale menos 2. Beleza? Volta para cá, Então, aqui, pessoal, nós temos um outro ponto formado. O x valendo menos 2 e o y valendo menos 1. Vai lá em x igual a menos 2 e o y igual a menos 1. Vamos juntar. Opa, está aqui assim o outro ponto. Beleza? Então, agora, pessoal, passando uma reta unindo esses pontos aqui, mais ou menos assim, nós vamos ter, então, o gráfico dessa função. Beleza? Reparem, pessoal, que aquele coeficiente angular igual a 2, sendo positivo, resultou ali uma reta crescente, beleza? Agora é o seguinte, o coeficiente angular não poderia ser 3, 4, 5. No gráfico, como é que a gente consegue identificar um coeficiente angular igual a 2? Olha para mim aqui, vem cá.
Lembra, pessoal, que o coeficiente angular ele pode ser dado pela variação em y dividido pela variação em x. Como assim, Ferreto? Olha só. Nós temos aqui ó, dois pontos conhecidos. Tá? Agora vamos pensar aqui ó, em relação a esses dois pontos. Você concorda comigo que a variação em y está aqui? Ó, tudo isso aqui? Aqui nós temos, então, o ΔY. Quanto é que foi essa variação aqui? Ó? ΔY deu igual a 1, 2, 3, 4. Então, ΔY igual a 4. Beleza? Então, temos aqui o 4. Agora, em relação ao x. Quanto é que nós temos a variação aqui no x? Ó? O ΔX está aqui. Ó. Variou aqui ó, 2 unidades. Então, nós temos aqui que o ΔX é igual a 2. Ou seja, ΔX 2. Agora, reparem, ó. O A, então, é 4 dividido por 2. O resultado é o 2, tal como temos aqui na função. Beleza, pessoal? Então, esse coeficiente angular, a gente pode determinar ele apenas olhando para o gráfico, fazendo essa relação, ou seja, a divisão entre a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Beleza? Vem para o item B aqui, ó, e vamos fazer mais uma questão. Vem para cá, ó, olha só. O item B diz o seguinte, agora temos essa função aqui ó, e vamos representá-la no gráfico. Pessoal, olha só, aqui a gente já tem ó, o nosso coeficiente, o quê? Coeficiente linear, ou seja, lá no 2 positivo, y igual a 2 positivo, aqui assim ó, o gráfico está passando, beleza? Agora é o seguinte, ó, da mesma forma, pessoal, ó, a gente pode sugerir aqui um valor para x e encontrarmos um y correspondente. Olha só, para o x, por exemplo, vamos colocar um x igual a 1. Então, f de 1, o resultado será menos 2 vezes o 1, né? Menos 2 vezes o 1, somado com o 2. Isso dá quanto? Menos 2 vezes o 1 dá menos 2. Com mais 2, o resultado é 0. Ou seja, o y é 0 quando o nosso x for 1. Pessoal, lembrando novamente, aquele 0 ali ó, é a imagem da função quando o x vale 1. Beleza? Continua aqui, ó, vem cá. Então, 1 e 0 são as coordenadas de mais um ponto. Ó. O x valendo 1 e o y valendo 0, nós temos um ponto aqui assim. Ó. Quando nós temos o y igual a 0, gente, o ponto não está nem na parte positiva aqui do eixo y e nem na parte negativa. Ele está exatamente aqui ó, sobre o eixo x. Tá? Isso caracteriza y igual a 0. Agora é o seguinte, vamos colocar aqui a reta. Olha só, colocando aqui assim o gráfico, a gente tem mais ou menos aqui assim, ó, tá? Beleza? Reparem aqui, ó, o nosso coeficiente angular é um valor negativo, justificando aqui ó, uma reta decrescente. Beleza? Da mesma forma, ó, pessoal, lembra que o A é a variação no y dividido pela variação no x. Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui, né? Em relação a esses dois pontos aqui, ó, repare o seguinte, a variação aqui ó, no y, concorda que foi essas duas unidades? Então, ΔY é igual a 2. Tá? Então, nós vamos ter o 2 aqui. Dividido. Agora, a variação no x foi só esse pedacinho aqui. Ó. Ou seja, o ΔX foi apenas de uma única unidade. Ou seja, 2 dividido por 1, o resultado é 2. Tal como a gente viu aqui. Ó. E, Ferreto, mas aqui não deu negativo? Pessoal, graficamente, você consegue perceber que a reta está decrescendo. Então, você vai ali no resultado e no coeficiente angular você coloca ali o valor negativo. Aqui assim, então, nós vamos ter um 2 aqui, ó, negativo. Beleza? Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer esse item 2. Diz o seguinte, ó, um corpo se movimenta em velocidade constante de acordo com a fórmula matemática, ó, S é igual a 2t menos 3. Esse tipo de questão também é muito importante lá na física, né? E diz o seguinte, ó, em que S indica a posição do corpo ó, em metros, tá? No instante t em segundos. Construa o gráfico de S em função de t. Pessoal, ó, ele está querendo o gráfico de S em função de t. Essa em função de t é a mesma coisa aqui, ou seja, é dado por 2 vezes o t menos o 3.
Repare o seguinte, pessoal, o t está fazendo a função do x ali, ou seja, o eixo horizontal, o eixo x, ele vai ser representado pela letra t, que representa o tempo em segundos, enquanto que o eixo y representa a posição s, e essa posição s está em metros, ok, pessoal? Então, mais ou menos aqui, ó, colocando um plano cartesiano, a gente vai ter mais ou menos isso daqui, ó. Ao invés de colocar eixo x aqui, ó, vamos colocar t, que está medido em segundos, né? Enquanto que aqui o eixo vertical, o eixo y, na verdade, é representado por s, e o s está em metros, é a posição, né? Agora, repare o seguinte, ó, tá aqui o nosso quê? Coeficiente linear. É exatamente onde está cortando o eixo y, ó. Então, mais ou menos aqui, ó, menos 1, menos 2, aqui no menos 3, está passando esse gráfico aí. Agora, por exemplo, se nós colocarmos a posição do corpo no tempo igual a 2, quanto é que vai dar? Ó? S de 2 será igual a 2 vezes o 2, né? 2 vezes o 2, e temos ali o menos 3. Ou seja, S de 2 será 2 vezes 2 dá 4, 4 com menos 3, o resultado é 1. Então, pessoal, é o seguinte, ó, quando nós tivermos o tempo valendo 2, nós vamos ter a posição aqui, ó, do corpo lá no y igual a 1. Então, é o seguinte, aqui ó, no tempo igual a 2, ó, 1, 2, nós vamos ter ali no 1, ó, 2 e 1, um outro ponto aqui assim. Dessa forma, então, pessoal, a gente tem aqui ó, que o gráfico é mais ou menos representado por esta reta crescente aqui, ó. Beleza, pessoal? Vamos pensar agora em relação ao coeficiente angular? É ΔY dividido por ΔX. Só para confirmarmos aqui ó, que o gráfico está certinho, tá? Olha só, o ΔY é a variação no y. Nós temos esses dois pontos aqui. Ó. Em relação a esses dois pontos, concorda comigo que aqui ó, nós temos a variação ΔY? Ó, lá do menos 3 até 1 positivo, a variação não foi de 4 unidades aqui. Ó. Do menos 3 até o 0 foi de 3. Mais uma unidade aqui em cima, 4 unidades. Ou seja, ΔY igual a 4. Agora, em relação ao ΔX, o que a gente pode dizer? A ΔX está aqui assim. Ó. O ΔX variou, então, do 0 até o 2, que está aqui, ó, 2 unidades. Então, ΔX igual a 2. Então, ΔY é 4, dividido por ΔX, que é 2, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, olha aqui, pessoal, ó. Coeficiente angular 2, coeficiente angular 2 também. Beleza, pessoal? Tudo na Santa Paz? Tranquilo? Vem para a próxima questãozinha aqui. Ó. Olha quanta coisa a gente está revendo que é bem importante. Olha a questão número 3, diz o seguinte. Determine o valor de m para que o gráfico da função f de x igual a 2x mais m menos 3, para que isso daqui ó, intersecte o eixo y no ponto 0 e 4. Pessoal, esse tipo de questão é muito simples. Ó. Para que o gráfico passe por um ponto, ou seja, para que um ponto pertença a um determinado gráfico, a uma determinada função, o que você faz? Pega as coordenadas do ponto e joga, ou seja, substitui na função. Só isso daí, tá? Então, nós vamos substituir esse ponto aqui ó, ali na função. Então, no lugar do x, nós vamos colocar o 0 e no lugar do y, nós vamos colocar o 4. Então, olha só, f, quando o x é igual a 0, nós vamos ter 2 vezes o x, que é 0, somado com m menos o 3. E o resultado disso daqui ó, é o y, ou seja, é o valor 4. Beleza? Agora é o seguinte, ó, 2 vezes 0, isso daqui ó, é igual a 0, então some isso daqui, e nós teremos apenas o quê? m menos 3 é igual a 4, ou seja, o m é igual... Passa esse menos 3 lá para o outro lado positivo, vai ficar 4 somado com o 3, m igual a 7. Beleza? Em relação ao item B, pessoal, é a mesma história. Se o gráfico intersecta o eixo x nesse ponto, significa que esse ponto aqui, ó, ele pertence ao gráfico, ou seja, pertence à função. Se ele pertence à função, sem medo, pessoal, substitua os dados na função. O 3 você coloca no lugar do x, e o 0 você coloca no lugar do y. Ou seja, ó, vem aqui embaixo. Ó. Então, f de quanto? De x, ou seja, f de 3 é igual a 2 vezes o x, ou seja,
2 vezes o 3, somado com o m menos o 3. O resultado disso é o y, ou seja, o y é 0. Agora vai lá, ó. 2 vezes 3, o resultado é 6, mais o m menos o 3 é igual a 0. 6 com menos 3, isso aqui dá 3 positivo. M mais 3 igual a 0, passa o 3 para o lado direito, então m é igual a menos o 3. Beleza? Pessoal, lá na primeira questão que a gente resolveu hoje, o que a gente fez? A gente pegou a fórmula, ou seja, a função, e representamos o gráfico dessa função. Agora vamos fazer o caminho contrário, a gente tem que saber fazer os dois, tá? O caminho contrário agora é o seguinte, ó. Nós temos o gráfico e nós queremos então agora a função que determina aquele gráfico ali. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Questão número 4 diz assim, ó. Dado o gráfico, escreva a função f de x igual a ax mais b, né? O formato aqui é da função afim, ou seja, da função do primeiro grau, correspondente. Vamos lembrar uma coisinha aqui, pessoal. Ó. O b, esse valor é o nosso coeficiente linear, não é verdade? Ele informa exatamente onde o gráfico está cortando o eixo y. Olha o gráfico aqui, ó. Onde é que o gráfico está cortando o eixo y? Lá no y igual a quanto? Igual a menos 2. Então, a gente já tem que o b aqui, ó, é igual a menos 2. Vamos colocar aqui, ó, coeficiente linear, o b vale o menos 2. Beleza? Deixa cozinhando aqui, a gente já vai pegar ele. Agora, o a é o nosso coeficiente angular, não é verdade? O nosso a gente não pode fazer variação no y dividido pela variação no x? Podemos fazer isso aqui, né? Então, vem comigo aqui, ó. Olha só. A gente tem esse ponto aqui conhecido. Qual outro ponto aqui conhecido? Olha só, aqui assim, ó. Dá para ver nitidamente que o gráfico está passando aqui no x igual a menos 3. Então, em relação a esses dois pontos aqui, ó, quanto é que é a variação em y? Aqui a variação, ela vem daqui até aqui. Concorda comigo? Então, ΔY aqui, ó, variando 2 unidades, ΔY é igual a 2. Beleza? Agora, olha aqui, ó, em relação ao ΔX. A variação em x está aqui, ó. Variação em x foi de 3 unidades, ou seja, ΔX é igual a 3. Então, nós temos certeza aqui que o a nosso será ΔY, ou seja, 2 dividido ΔX igual a 3. Beleza. Pessoal, tá faltando uma coisinha? Claro que tá, né? Nós temos aqui o gráfico decrescente, nunca esqueça, tá? Gráfico decrescente, o a ele é negativo, tá? Então, o coeficiente angular aqui, ó, é representado pelo valor menos 2/3. E dessa forma, a nossa função f de x é igual ao a, que é menos 2/3 de x, somado com o b. O b vale menos o 2. Beleza? Está aqui, então, a função que representa esse gráfico aqui. Pessoal, talvez alguns de vocês tenham resolvido essa questão e acertado também, só que resolvido de uma maneira diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o item B e vou fazer de uma outra maneira, tá? Desce comigo aqui, ó. Vem aqui no item B e vamos determinar essa função. Beleza? Olha só. Aqui no item B, dá para ver claramente que o gráfico está cruzando o eixo y aqui, ó, no y igual a menos 1. Então, esse daqui é o nosso coeficiente linear, ou seja, o b acaba sendo igual a quanto? Igual a menos 1. Então, já vamos deixar cozinhando aqui o b, daqui a pouquinho a gente pega ele, tá? Falta o que agora? Temos que determinar o coeficiente angular. Aí pensa o seguinte, ó, a função do primeiro grau é desse formato. F de x é igual a vezes o x mais o b. Beleza? O b aqui, ó, a gente já sabe que vale menos 1, tá? Agora, olha só, vamos pegar um outro ponto aqui, ó, que a gente sabe, que a gente percebe que o gráfico está bem definido. Olha só, aqui assim, ó. Aqui assim nós temos um ponto bem definido. Olha que ponto que é esse, ó. O x dele é 3, tá? Então, é 3 para o x, e o y dele é 4. Então, coordenadas 3 e 4. O que a gente pode fazer, ó? Vamos lá na função, e no lugar do x vamos colocar o 3, e no lugar do y, ou seja, o resultado, o valor da função, será igual a 4. Beleza? Olha só,
Lembra que f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, no lugar disso daqui, nós vamos colocar quanto? Vamos colocar o valor 4, tá? 4. Isso aqui é igual ao valor a que a gente não sabe, vezes o x. Qual é o x correspondente? O x é igual a 3. Então, a vezes o 3, isso aqui dá 3a, é igual. Este menos 1 passa lá para o lado esquerdo somando. Vai ficar 4 com mais 1, 5. Ou seja, o a é igual a 5 terços. Está ali, ó. Esse aqui é o valor do a. Dessa forma, pessoal, a nossa função f de x é dada por f de x é igual ao a, que é 5 terços de x, somado com o b, que é menos 1. Está ali embaixo ele, ó. b igual a menos 1. Então, está aqui, ó, a função que representa esse gráfico aí. Beleza? Eu acho muito importante você assistir essas aulas aqui de exercícios, tá? Essas aulas de exercícios, depois, claro, de assistir a parte teórica, aqui a gente revê definições, propriedades, conceitos. Isso faz segmentar bastante aí no seu conhecimento todas as definições em relação, no caso, à função do primeiro grau. Beleza, pessoal? Se você gostou da aula, clica ali em curtir, só vai ajudar a divulgar o canal e as aulas que você está assistindo. Beleza? Pessoal, bons estudos aí na matemática e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.